Renata. Eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre meu cabelo, tá? Sobre essa transição do preto pro loiro. Bom, eu tinha cabelo preto. Meu cabelo, na verdade, é um castanho claro, meio acinzentado. E aí eu pintei de preto. E eu tinha o cabelo até a cintura. Aí eu cortei mais ou menos Chanel de bico, na época que tava bombando Chanel de bico. Aí eu fui e pintei ele de loiro. Tipo, passei pó descolorante. Gente, avisar vocês primeiro, isso tudo antes de eu fazer curso de cabeleireiro, essas coisas, tá? Eu não entendia nada disso e gostava de mexer, mas eu fazia só o básico, não mexia com coloração nem nada disso. Então era assim, eu tinha o cabelo preto, aí eu passei pó descolorante no cabelo todo e ficou loiro, laranja, tipo água de salsicha. E depois eu falei, não, água de salsicha não dá. Passamos de novo. Acho que a gente passou nessa brincadeira, a gente passou acho que umas 3 vezes essa química no cabelo. E com isso, meu cabelo ficou duro, assim, gente, ficou um cabelo duro. Ele não mexia, não tinha balanço nos fios, desde a raiz até as pontas. Era a mesma textura da raiz às pontas. Tava horrível, horrível, horrível. Então, aqui, primeiramente, dá um conselhinho pra você que quer aí ficar loira, quer mudar, ter cabelo escuro, principalmente tingido, né? Porque se você tem um cabelo natural preto, ele é muito mais fácil de você de descolorir e chegar até no tom que você quer. Mas um cabelo tingido de preto é muito mais difícil. E eu tinha, acho que, tingido recentemente. Então, meu cabelo tava uó. Aí, o que que eu fiz? Eu passei toda essa tintura tal no cabelo, ficou loiro, só que não ficou legal. Ficou horrível, ficou um loiro amarelo, assim, ficou muito feio. Aí eu falei, não, não dá. Fiquei com o cabelo. Nossa, meu cabelo ficou horrível, uma textura horrível. Tive que cortar aqui na nuca, eu mesma com a tesoura, cortei assim, pá, sabe? Porque não tinha condições de deixar ele maiorzinho, porque ele não tinha balanço. Então eu falei, vou cortar ele na nuca, que é pra ele ficar, pra esconder. E eu entrei em pânico, nossa, eu chorava, era horrível. E o que que eu resolvi? Pintar de preto de novo. Fui lá, passei o preto no cabelo e fui fazendo hidratação, fui fazendo reconstrução, fui fazendo tudo que tinha no mercado para melhorar meu cabelo. Comprei vários produtos, creme e deu uma melhorada, já tinha uma textura um pouquinho melhor. As pontas estavam horrível, mas assim, já tinha crescido um pouquinho a raiz, então tava melhorando. Aí quando crescia, eu cortava as pontas, já foi melhorando com o tempo. Ah, mas demorou o quê? Então, acho uns 6 meses nessa brincadeira assim de pinta cabelo de uma cor, passa produto. E nessa brincadeira, acho que uns 6 meses. E aí meu cabelo foi melhorando aos pouquinhos. E quando ele chegou mais ou menos aqui no ombro, acho que uns 4 dedos a menos do que tá agora, ele tava saudável, tudo. Só que eu não passei mais preto. Eu deixei ele que ele tava sem tintura, só tava aquele preto desbotado, meio avermelhado, aquela coisa também horrível. E foi ficando. Aí eu falei, não, eu quero ficar loira, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero ficar. Comecei a peguei as pontinhas e comecei a pintar de loiro. Fui pintando de loiro as pontinhas. Só que é óbvio que não ficava loiro, porque meu cabelo tava com tinta ainda, da metade para as pontas ainda tinha tintura preta. Então eu passava ele. é, Passava aqui, ficava um pouquinho vermelho. Aí eu passava de novo com aquele loiro um pouquinho água de salsicha. Aí eu passava chocolate aqui na raiz e para combinar, para ter aquele contraste legal de loira, de pontas vermelhadas a caju com o chocolate que tava aqui. Então começou a ficar até legal. Acho que eu vou pôr uma fotinho aqui no com meu cabelo e, e vou pondo as fotos aqui pra vocês darem uma olhadinha nessa mudança que foi aos pouquinhos. Não tem como você que pinta o cabelo, que tinge o cabelo de preto, ficar loira assim. Não tem como, gente. Esquece. Uma coisa que eu coloquei na cabeça. Porque antigamente eu tinha cabelo preto, eu ia no salão e eu queria sair de lá loira. Não, não dá. Não dá pra sair loira, não dá pra sair loira platinada, de jeito nenhum. Então, o que que eu fiz? Pintei, eu fui pintando aos pouquinhos as pontas e fui subindo. E quando as pontas clareou, ficou um tom legal. E quando já tinha saído toda a tintura do meu cabelo, eu fui pintando um pouquinho mais. Aí eu fazia
mais ou menos isso aqui de loiro. E passava tonalizante e tal, pra poder ir tirando aquele amarelão, aquele laranja. E fui fazendo isso durante o tempo, aí quando já tava, a cor tava bem mais legal embaixo, loiro, eu comecei a fazer luzes aqui na raiz. Só que no momento agora eu não vou fazer mais luzes, porque eu quero ficar assim com aquele cabelo um pouco mais escuro. Poderia pintar, mas eu prefiro não passar muita química no meu cabelo mais. Então eu vou esperar crescer e essas pontas aqui eu vou deixar um loiro mais branco. Na verdade eu tô meio confusa no que eu vou fazer ainda no cabelo. Mas enfim, falando um pouquinho pra vocês aqui. Você que tá aí querendo ficar loira, tem que ser aos poucos. Você vai ter que passar pela cor água de salsicha, você vai ter que passar pelaquela cor laranja, não tem jeito. Não adianta você querer pular essa etapa. Você tem que passar porque não tem outro jeito, sabe? Você pinta o cabelo de escuro, de preto, você vai ter que passar por isso. Mas é rápido até. E se você tiver, assim, nada que uma make, sabe? Que um look legal ou que um cabelo super arrumado não resolva aquele laranja água de salsicha. E até aproveitei também, pra falar a verdade, eu aproveitei porque tava na moda. Então, eu meio que aproveitei essa moda pra pintar meu cabelo, ficar com aquela cor laranjinha, porque tá bombando. Então, se você quiser, aproveite essa moda aí. E é isso. Aí hoje, assim, eu tenho um pouquinho. Aí você fala, ai, mas você tem vontade de voltar pro preto? Preto, nunca mais, jamais. E eu posso dizer o seguinte, gente, que eu tive muito conselho de pessoas que me conhecem, assim, da minha cunhada, e ela falava pra mim, Ellen, tira esse preto do cabelo, não combina, não é legal, você tá um pouco velha. Depende das pessoas, né? Tem pessoas que ficam um pouco mais jovens, tem pessoas que ficam mais velha. No meu caso, eu aparentava ser mais velha do que hoje. Hoje as pessoas me perguntam se eu tenho menos idade do que antigamente. Antes as pessoas, quando eu tinha cabelo preto, todo mundo achava que eu era bem mais velha. E é isso, sou loira hoje, quero ficar um pouco mais, quero que a raiz fique escura, assim, do tom do meu cabelo natural, e vou deixar só as pontas mesmo bem loira. Na verdade, eu ainda tô num processo de decisão do que eu vou fazer. Já pensei em pintar de ruivo, já pensei em pintar de, sei lá, um castanho claro, assim, sei lá. Ou achar alguma tintura da cor do meu cabelo mesmo e passar pra ficar legal. Mas eu ainda tô decidindo. Aí vocês, o que vocês acham aí? Vocês acham que eu continuo ficando loira, mais loira? Ou vocês acham que eu deveria pintar de escuro? Ou não preto, gente. Preto nem pensar, tá? Eu falo uma cor assim mais clara. Um castanho, um loiro escuro, um vermelho talvez, porque eu também tô com muita vontade de pintar de vermelho. Mas aí você deixa aí seus comentários pra eu saber se você, o que você acha, se eu deveria pintar ou não. E essa foi a minha experiência com o cabelo preto, do preto para o loiro, tá? E espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de clicar em gostei se você gostou, deixar um joinha aí, né? E divulgar para suas amigas, compartilhe o vídeo. E se inscreva aqui no canal, aqui no cantinho, ou desse lado, acho que é desse. Se inscreva no canal, tá? Pra você ficar ligadinha nos próximos vídeos, porque quem se inscreve assiste primeiro, tá bom? Então tá, beijos. Fique com Deus. Tchau.